Olá, muito boa tarde. Há 800 anos, São Francisco de Assis escreveu o Cântico das Criaturas, um poema que se transforma progressivamente numa referência para cuidar a casa comum, para a verdadeira ecologia, e que é hoje o ponto de partida para o comentário à liturgia de domingo. Contamos para isso com a presença do franciscano, o Padre João Lourenço, e especialista em Sagrada Escritura, que cumprimento antes de mais. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre João, por estar connosco, num programa em que vamos também aqui introduzir uma nova rúbrica sobre o tema da esperança, no ano do jubileu que vivemos. Mas comecemos por este Cântico das Criaturas. Que novidade tem ele, que novidade tinha há 800 anos e que atualidade continua a ter? Ora, muito boa tarde e bom ano para os nossos telespectadores. Na esperança que, vivendo este ano jubilar, possam de facto sentir este vigor que a esperança cristã confere às nossas vidas. O Cântico das Criaturas é de facto um texto basilar da experiência franciscana e eu diria também da espiritualidade franciscana. Nós estamos a celebrar, o ano passado, este ano e o próximo ano, um triênio de efemérides muito marcantes da vivência franciscana. Foi o presépio e os estigmas. Este ano foram os 800 anos. Este ano são os 800 anos deste cântico, deste poema, e o próximo ano serão os 800 anos da morte de São Francisco. Para quem nos está a ver e ouvir, se calhar este Cântico das Criaturas é aquela em que São Francisco de Assis evoca todos por irmão, por irmã, não é? A lua, as estrelas, também, a morte. Até mais conhecido pelo Cântico do Irmão Sol. Isso. Hoje nós chamamos mais o apelativo de Cântico das Escrituras, é um bocadinho a resposta à sensibilidade global desta dimensão franciscana de olhar a natureza. Porque, efetivamente, é o Cântico das Escrituras, porque canta toda a criação, mas canta, não, eu diria, não é pela criação, canta a criação como o refletor da grandeza e da beleza de Deus. Um bocadinho à maneira do Salmo 8. O Salmo 8 da Bíblia é um bocadinho, eu diria, a antecâmara deste texto de São Francisco. Não é um cântico que nos fale do mecanismo da criação, nem na enumeração da criação, não é um ato, ou não é um texto apologético, mas é um texto de louvor. É um texto de glorificação. Da fraternidade. Da fraternidade, que reúne todas as coisas pelas quais Francisco se deixa encantar. Eu diria que ele canta a natureza não a partir da racionalidade, mas a partir da sensibilidade, a partir do coração. É esta beleza que ele harmoniza juntando tudo e em cada coisa. E por cada coisa ele enaltece o Criador. O que está no centro do poema de Francisco não é a obra criada, é a presença do Criador que se reflete na obra criada. Portanto, é a partir da obra criada que o homem encontra este sentido de louvar aquele que está na sua gênese, que é um bocadinho a imagem do que acontece também no Salmo 8 e em outros salmos do Saltério, em que o homem bíblico, ao contemplar tudo quanto lhe vai fora, ao viver isso a partir da sua sensibilidade, louva aquele que está nas origens. Ou seja, a fonte da vida, a fonte da criação. E porquê é que este Cântico das Criaturas recentra, de facto, o tema da ecologia no que ele tem de mais fundamental? Nós temos vários textos bíblicos que são hoje até usados por muitos movimentos, não apenas confessionais e nem alguns deles nem religiosos, como é, por exemplo, o capítulo 2 de Isaías e também o Salmo 8 e este cântico. Acima de tudo é porque o cântico é um apelo à contemplação, primeiro, mas depois também eu diria quase à veneração da própria obra criada, a estima. Procurar olhar a obra criada a partir de Deus, a partir desta perspectiva, eu diria quase transcendental, para combater o mecanicismo.
E esse é o verdadeiro respeito, o verdadeiro cuidado da casa comum? Cuidar a natureza é a melhor forma de engrandecer e de louvar a fonte dessa natureza, que é a vida, que é Deus. E nesse sentido, o recurso ao canto é uma forma de promover, de estimar, eu diria, olhando a obra criada, eu poder contemplar o Criador. E é de facto, enfim, por essa centralidade que tem este poema e que foi conhecendo diferentes apresentações e até formulações ao longo da história, Sim, não é? sim. Que neste dia 10 se iniciam aqui em Portugal as comemorações dos 800 anos de... Nós vamos fazer um conjunto de iniciativas que são também ao nível global da Ordem. A Ordem está a dar um destaque muito importante a este momento. E está-o a dar por aquilo que o canto vale, mas também pela acutilância do tema, exatamente, da questão ecológica. Nós creio que nesta altura temos no mundo 3 ou 4 problemas graves. Um é exatamente aquilo que podíamos chamar ecologia, outro é a questão da energia, e aproveitar este canto para recentrar a ecologia a partir de um valor absoluto, que é a fonte dessa natureza, ajuda a engrandecer o próprio texto de São Francisco, dá-lhe atualidade. Eu acho que o texto de São Francisco nunca teve tanta atualidade como tem hoje. Nós não sabemos muito bem qual era a atualidade do tempo dele, mas certamente ele viveu-a com grande intensidade. E então, nós, na Igreja e na Ordem, vamos abrir no dia 11, a nível global, toda a Ordem, em Assis. E no dia 10 vamos antecipar aqui, para não colocar acumular duas iniciativas no mesmo dia. No dia 10 iniciamos aqui em Portugal essas celebrações dos 800 anos. Será com um colóquio ou encontro no Centro Cultural Franciscano? No Centro Cultural Franciscano, que terá exatamente um bocadinho este sentido de enaltecer a importância do cântico. E depois temos já programadas algumas iniciativas, designadamente 3, que decorrem, uma no dia 23 de janeiro, sobre a fundamentação bíblica, os ecos bíblicos no poema, no cântico. Uma no dia 20 de fevereiro, 23 de janeiro, 20 de fevereiro, com a participação do Khalid Jamal, que é alguém que vem do islamismo, e a Miriam Assor, que vem do judaísmo, para nos falar das tradições, quer no islamismo, quer no judaísmo, sobre o tema da criação. E, portanto, com isso, alargar um bocadinho mais o horizonte. Até porque eu estou um bocadinho convencido, não posso dizer com absoluta certeza, que Francisco se inspira em tradições medievais de grupos espirituais, Hassidimes, que também louvam a criação. E Francisco poderá ter retirado daí, como de outros temas, alguma inspiração. Mas pronto, digo isto com alguma reserva, não tenho neste momento uma documentação absoluta para provar isto, mas isto é focado por diversos autores. E depois, no dia 20 de março, teremos o terceiro encontro sobre o cântico e a ecologia, a problemática atual da ecologia e o contributo deste canto, deste texto, deste poema, para dar sentido a questão ecológica. A questão ecológica, que teremos a colaboração do professor Francisco Ferreira, da Fundação da Associação Zero. São 3 conferências que se inserem, de facto, num conjunto de iniciativas que em Portugal e em vários países vão assinalar estes 800 anos do Cântico das Criaturas e que, por certo, vamos aqui acompanhar. Avancemos agora, Padre João Lourenço, para essa outra iniciativa que queremos levar por diante aqui no programa Eclésia em cada sexta-feira, que é, de alguma forma, ligar o tema da esperança, que marca o ano jubilar, por proposta do Papa Francisco, à liturgia de domingo. É possível encontrar sempre nos textos que se escutam nas Eucaristias de domingo referências, ligações a esse tema? Eu creio bem que sim.
uns momentos litúrgicos serão mais adequados, outros, porventura, um bocadinho mais ao de leve. Mas é sempre possível encontrar, porque o tema da esperança percorre todos os textos bíblicos. E é muito interessante que iniciemos que façamos o primeiro encontro, ou demos início a esta perspectiva neste dia do batismo, em que a liturgia celebra o batismo de Jesus. E eu escolhi como eco dessa liturgia acerca do tema da esperança uma passagem da primeira leitura do profeta Isaías, quando diz: o mensageiro que vai ser enviado, vai proclamar fielmente a justiça sem desanimar, nem se deixar vencer até que estabeleça a justiça sobre a terra. E os povos de além-mar aguardam o seu ensino. É uma perspectiva muito bonita, porque significa que a esperança alimenta-se da justiça. Como a justiça se fortalece pela esperança. E, portanto, contemplar e ter presente nestas iniciativas alguns dos temas fortes que a liturgia nos apresentam e olhá-los a partir de uma perspectiva de esperança cristã e, ao mesmo tempo, ver a esperança cristã que se fortalece a encontrarem nesses temas os seus próprios fundamentos, é uma belíssima ideia, e é uma ideia muito, muito adequada para celebrar o ano jubilar. O ano jubilar não pode ser reduzido, nem o Papa o deseja. Na bula a esperança não confunde. O Papa não quer e ninguém quer, não é preciso só o Papa não querer. Acho que não devemos todos não querer que o ano jubilar seja apenas uma efeméride vaporosa. Fazer uma viagem, de ter uma indulgência, isso é importante, mas não está no âmago da espiritualidade bíblica. Para o homem bíblico, o ano jubilar era um ano de transformação, de mudança, de recomeço, de reinício. E o tema da justiça hoje é também um tema que carece de ser reiniciado, repensado. Não estou simplesmente a falar da justiça forense. Essa, porventura, também. Mas o Papa também a refere. O Papa também a refere, mas não estou até a ficar... Estou a falar daquilo da justiça como clima vivencial de vida. Como compreensão de uma globalidade que tenha em conta aqueles que, porventura, são menos beneficiados pela justiça ou até, muitas vezes, são desfavorecidos por aquilo que nós chamamos de justiça. Precisamos de refundar esta dimensão e o tema da justiça é certamente um tema muito importante e por isso acho que se vai ter motivações para poder avançar. E fica esse primeiro apontamento sobre o tema da esperança a partir da liturgia de domingo, que agora queremos então analisar de forma mais aprofundada. E antes da análise ao texto do Evangelho, escutemos esse texto que é lido nas missas de domingo. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência. Padre João Lourenço, o que é que se inaugura com este relato do batismo e também com a celebração que acontece nas liturgias deste domingo? Ora, muito bem, eu creio que a palavra que o Paulo acaba de utilizar, que é que se inaugura, é uma palavra adequada ao espírito desta celebração litúrgica, deste domingo. Ou se quisermos, uma apresentação das muitas apresentações a que o Evangelho recorre, ou melhor dizendo, a que as narrativas do Evangelho dão uma forma de apresentação. Esta do batismo é exatamente uma delas. E é mencionada por todos os 4 Evangelhos, embora em parâmetros, em perspectivas um bocadinho diferentes, mas complementares,
recordam este momento do início da vida pública de Jesus. Esta festa, ou este momento litúrgico, está tão bem, eu diria, enriquecido, embelezado, engrandecido, também pela tradição sacramental da Igreja, da importância do batismo. E, portanto, nós recordamos o batismo de Jesus quase como um convite a dar mais consistência, mais fundamento à própria teologia do batismo cristão, que é o sacramento primordial da fé cristã. E portanto, aqui inauguramos a vida pública de Jesus numa perspectiva muito interessante, que é a complementaridade à missão anunciada, à esperança já trazida, prolongada na memória histórica do povo de Israel, de que João Batista é o mensageiro. Portanto, João Batista é uma espécie de mensageiro, de mediador entre as tradições do Antigo Testamento e a nova realidade que é Jesus Cristo. Isto um bocadinho na configuração dos grandes personagens da Antiguidade, que tinham sempre um arauto, um mensageiro. Não é? E, portanto, há ao tempo, nos primórdios, ao tempo de João Batista, no início, os primórdios da vida de Jesus, há uma grande, eu diria, uma grande azáfama, uma grande atividade de grupos batistas, de grupos que se queriam reconfigurar a sua vida, queriam reiniciar, etc. Isto mesmo dentro do judaísmo. Temos principalmente, o mais conhecido é o movimento dos essénios, que eram exatamente, mas não o único, mas o movimento dos essénios, que era um movimento também de ritos batismais. E João Batista aparece aqui e Jesus configura-se, segundo o texto de Lucas, como dos outros, também a entrar nesse movimento. Claro, nesse espírito também de recomeço? Com este espírito de recomeço. Eu digo que em Jesus não é tanto o espírito de recomeço que está em causa, porque isso, ou que está em evidência, é de início mesmo, que já o tem em si próprio. É mais o sentido da apresentação, e eu diria deste prolongamento, desta relação, deste dar continuidade a uma tradição que se recebe e que agora se transmite e de que Jesus assume. Portanto, o sentido de missão. A liturgia de hoje tem muito este sentido da missão de Jesus. Com a novidade do batismo não ser apenas um gesto com água, mas com o Espírito e o fogo. Não é? E agora, esse batismo, os evangelhos narram todos que a centralidade deste rito não está na água, nem nos ritos joaninos de João. A centralidade deste rito está no testemunho do Pai e no acolhimento do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito que agora anima Jesus e é o testemunho do Pai que lhe dá autoridade para este novo recomeço, para esta nova missão. Portanto, há aqui uma intervenção descrita em termos da época, enfim, um bocadinho numa linguagem simbólica, para significar, de facto, este revestimento, este conferir uma identidade própria para Jesus anunciar uma missão nova. Padre João, fazemos uma referência a cada uma das outras duas leituras. A primeira, o livro de Isaías, no capítulo 42, acredito que existe aí uma ligação muito direta ao texto do Evangelho, quando se fala no servo, o meu eleito, o enlevo da minha alma. Sim, é exatamente isto. Ou seja, estes textos de Isaías, chamados os cantos do servo, destacam muito esta função da escolha de Yahvé, de alguém que há de ser uma espécie de mensageiro. A comunidade cristã e os evangelhos e a literatura cristã das origens viu nesses anúncios o pronúncio da missão de Jesus. E este texto é um dos mais marcantes, como outros, em que se diz que este servo há de ser luz das nações e sinal de aliança entre povos e luz das nações. É, no fundo, estas imagens que depois o Evangelho vai tomar para centralizar a missão e a função de Jesus. E nesse sentido, mesmo antes de perguntares, o texto dos Atos dos Apóstolos Sim. também vai um bocado exatamente nisto, pegando no acontecimento de Jesus, do evento de Jesus, tal como ele era conhecido, como realidade
eu diria que agregou, que percorreu a Galileia, que teve uma configuração histórica, que teve um tempo de acontecimento, pegar nele e lê-lo um bocadinho nesta perspectiva da novidade que agora entra na história através da missão de Jesus. Por isso diz-se também Deus ungiu com o Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo é o agente desta ação. E creio mesmo que esta era uma das... Acerca deste momento da vida de Jesus, era uma das afirmações mais consistentes da comunidade cristã. Jesus não age apenas por ele, mas age em função também da missão que o Pai lhe confiou. A terminar, recordo então esse tema com o qual iniciamos esta conversa, os 800 anos do Cântico das Criaturas e a abertura da celebração do 8º centenário que acontece esta sexta-feira no Centro Cultural Franciscano em Lisboa, para o qual acredito estejam convidados. É uma sessão, é uma ação aberta a quem queira participar. Assim como as demais. Para as conferências. Das conferências, para abrir, para celebrar esta joia da literatura universal e da espiritualidade e, no fundo, uma das possíveis áreas de resposta à crise ecológica atual. Não é preciso pagar qualquer tributo. Todos são bem-vindos e todos são acolhidos com a mesma estima. Muito obrigado, Padre João, por essa apresentação e também pela análise à liturgia do domingo que aqui nos deixou. Muito obrigado. E a terminar, recordo amanhã essa iniciativa que vamos propor ao longo deste ano, o ano do Jubileu, em que vos apresentamos um apontamento sobre o tema da esperança que decorre, de facto, da liturgia de cada domingo. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.